Fala aí, concurseiro, professor Jean Valinares. Vamos agora estudar as regras das Nações Unidas à proteção dos menores privados de liberdade, tá certo? Matéria de direitos humanos. Então, sem perder tempo, pau na máquina. Eu gosto muito de alertar o aluno com relação ao estudo dessas normas, nesses tratados internacionais. A leitura dele em si é uma leitura bem pesada, porque esse, por exemplo, eu tenho artigos de 15 linhas praticamente. Só que eu vou alertar você com relação a coisa. Primeiro, quando a banca ela cobra esse tipo de tratado mais denso, mais pesado, ele cobra uma noção geral. Ele cobra basicamente o início de cada parágrafo. No seu material eu marquei algumas coisas, tá marcadinho no seu material, algumas coisas que tem de maior importância que você tem que se atentar. Então, eu já fiz questão de deixar isso marcado no seu material. Para iniciar o nosso estudo, a gente tem que lembrar que esses tratados, esses tratados que falam sobre criança privada de liberdade, adolescente privado de liberdade, enfim, adolescente geral, eles serviram como base para a criação do ECA, tanto as regras de Pequim, quanto também esse tratado aqui. Regras de Pequim 85 e esse tratado aqui 1990. Olha lá. O preâmbulo nada mais é do que a introdução. É a introdução. Na introdução vai dizer o porquê que precisou criar esse tratado. O motivo, né? Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral, tendo em consideração a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a Convenção sobre Direitos da Criança, assim como outros instrumentos internacionais relativos à proteção dos direitos e do bem-estar dos jovens. Tendo também em consideração as regras mínimas para tratamento de reclusos adotadas pelo primeiro Congresso das Nações Unidas para a prevenção de crime e tratamento dos delinquentes, tendo ainda em consideração o conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão, aprovado pela Assembleia Geral. Lembrando que as regras das Nações Unidas para a administração da justiça, também as regras de Pequim. Lembrando igualmente a Resolução 21 do 7º Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do crime e tratamento dos delinquentes. Lembrando ainda que o Conselho Econômico e Social, que é um órgão da Carta das Nações Unidas, pediu ao secretário para relatar ao Comitê para a Prevenção de Crime e a Luta contra a Delinquência, na sua 10ª sessão, os progressos realizados em relação às regras e pedia ao 8º Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do crime e o tratamento dos delinquentes, que considerasse as regras propostas com vistas à sua adoção. Alarmada com as condições em que os jovens são privados de sua liberdade em todo o mundo, consciente que os jovens privados de liberdade são altamente vulneráveis aos maus-tratos, vitimização e à violação de seus direitos, preocupada com o fato que muitos sistemas não diferenciam adultos e jovens nos vários estágios da administração da justiça, e com o fato que os jovens serem assim detidos em prisões e outros estabelecimentos com adultos. Declara que a colocação de um jovem numa instituição deve ser sempre uma decisão de último recurso e pelo mínimo período de tempo necessário. Reconhece que, dada a sua alta vulnerabilidade, os jovens privados de liberdade requerem uma atenção e a proteção especiais, e que seus direitos e bem-estar devem ser garantidos durante e depois do período em questão privado de liberdade. Nota com apreço o trabalho com apreço ao trabalho valioso do secretário das Nações Unidas e a colocação que se estabeleceu na preparação do projeto de regras das Nações Unidas para a proteção dos menores privados de liberdade entre o secretariado e os peritos, os práticos, as organizações intergovernamentais,
o conjunto de organizações não governamentais, em especial a Anistia Internacional, a Defesa Internacional das Crianças, o Rada Bahrein Internacional, que é a Federação Sueca, e as instituições científicas preocupadas com os direitos das crianças e a justiça de menores. Adota as regras das Nações Unidas para a proteção de menores privados de liberdade, contida em anexo à presente resolução. Pede ao Comitê para a Prevenção do Crime e Luta contra a Delinquência que formule medidas para aplicação eficaz das regras, para assistência dos intuitos das Nações Unidas para a prevenção do crime e tratamento dos delinquentes. Convida os Estados-membros a adaptarem, quando necessário, aí a banca coloca obrigatoriamente, a sua legislação práticas, políticas nacionais, em especial no que respeita à formação de todas as categorias de pessoal da justiça de menores, ao espírito das regras e levá-las ao conhecimento das autoridades, a quem digam respeito e ao público em geral. Convida também os Estados-membros a informarem o secretário-geral de seus esforços para aplicar as regras ao nível de sua legislação, política e prática e relatarem regularmente ao Comitê para a Prevenção de Crime e a Luta contra a Delinquência os resultados seguidos na sua implementação. Encarrega o secretário-geral e convida os Estados-membros a assegurarem a maior difusão possível dos textos das regras em todas as línguas oficiais das Nações Unidas. Encarrega o secretário de proceder a uma investigação comparativa, de promover a colaboração necessária e de traçar estratégias para lidar com as diferentes categorias de jovens delinquentes graves e reincidentes, e de preparar com essa base um relatório orientado para a formulação de políticas a apresentar ao 9º Congresso das Nações Unidas para a prevenção do crime e o tratamento dos delinquentes. Encarrega o secretário-geral e pede veementemente aos Estados-membros que forneçam os recursos necessários para assegurar uma bem-sucedida aplicação e implementação das regras, em especial das áreas de recrutamento, da formação profissional e a permuta de todas as categorias de pessoal dos serviços de justiça de menores. Incita todos os organismos competentes do Sistema das Nações Unidas, em especial o Fundo das Nações Unidas para a Infância, as comissões regionais, entidades especializadas, os institutos das Nações Unidas para a prevenção do crime e de tratamento dos delinquentes e todas as organizações intergovernamentais e não governamentais interessadas a colaborarem com o secretário-geral e tomar as medidas necessárias para assegurar um esforço concentrado e apoiado dentro dos seus respectivos campos de competência técnica para promoverem a aplicação das regras. Veja, a leitura desse preâmbulo é necessária. Eu não digo assim, professor, eu tenho que pegar e tentar... Não. Eu peço que você faça uma leitura da mesma forma que eu fiz aqui, para que você tenha mais ou menos uma ideia qual vai ser o norte interpretativo. Todo o preâmbulo, incluindo na nossa Constituição Federal, a ideia dele é trazer um norte interpretativo. É trazer a ideia, o que é que o legislador, quando foi criar esse tratado internacional, o que é que estava passando pela cabeça dele, tá certo? Convida a Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e a Proteção de Minorias da Comissão dos Direitos do Homem a considerar esse novo instrumento internacional, tendo em vista promover a aplicação das suas disposições. Pede ao 9º Congresso que examine os progressos efetuados na promoção e a aplicação das regras e das recomendações contidas na presente resolução, num ponto distinto dos trabalhos relativos à justiça de menores. Veja. Então, como eu mostrei anteriormente, eu tenho aqui um preâmbulo, onde eu trago ali uma ideia geral do que tudo, qual o pensamento do legislador nesse ponto, certo? Eu quero começar aqui falando sobre as perspectivas fundamentais, né, que já é o tratado. O sistema de justiça de menores deve respeitar os direitos e a segurança, ou seja, os direitos e a segurança dos menores, e promover o seu bem-estar físico e mental. A prisão deverá constituir uma última medida de recurso, ou uma medida de último recurso, ou seja, a prisão, né, a prisão do menor é a última ratio, é o que a gente fala no direito, a última ratio, a última medida. Os menores só devem ser privados de liberdade de acordo com os princípios
e processos estabelecidos nessas regras e nas regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça de menores, as regras de Pequim. A privação de liberdade de um menor deve ser uma medida de último recurso e pelo período mínimo necessário, e deve ser limitada a casos excepcionais. A duração da sanção deve ser determinada por uma autoridade judicial, sem excluir a possibilidade de uma libertação antecipada, que seria aqui a tão conhecida liberdade condicional. Liberdade condicional. As regras têm como objetivo, é bom você saber isso. Qual é o objetivo dessas regras? Estabelecer um conjunto de regras mínimas aceitáveis. Veja que são regras mínimas aceitáveis pelas Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade, sob qualquer forma, compatíveis com os direitos humanos e liberdades, tendo em vista combater com efeitos nocivos de qualquer tipo de detenção e promover a integração na sociedade. Então, aqui eu tenho os objetivos. As regras devem ser aplicadas com imparcialidade, sem discriminação de qualquer espécie, quanto à raça, a cor, o sexo, a idade, língua, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou outras crenças ou práticas culturais, situação econômica, nascimento ou situação familiar, origem étnica ou social e incapacidade. As crenças religiosas, as práticas culturais e os conceitos morais dos jovens devem ser respeitados. As regras têm por fim servir como padrões de fácil referência, olha a finalidade aqui, e encorajar e guiar os profissionais envolvidos na gestão do sistema de justiça juvenil. As regras devem ser postas rapidamente à disposição do pessoal da justiça de menores na sua língua nacional. Os jovens que não são fluentes na língua falada pelo pessoal do estabelecimento de detenção devem ter direito aos serviços gratuitos de intérprete, sempre que necessário, em especial durante exames médicos e processos disciplinares. Quando apropriado, os Estados devem incorporar as regras na sua legislação ou modificá-la em conformidade e prever recursos eficazes em caso de não cumprimento, incluindo a indenização quando são infligidos maus tratos aos jovens. Os Estados devem também supervisionar a aplicação das regras. Aqui nós temos a ideia do ECA. Né? O ECA ele foi incluído algumas regras, tanto das regras de Pequim como também desse tratado. As autoridades competentes devem procurar constantemente aumentar a consciência do público quanto ao fato de os cuidados aos jovens detidos e a preparação do seu regresso à sociedade serem um serviço social de grande importância. Então, perceba que a autoridade pública ela tem que incentivar a população e mostrar que aqueles menores reclusos, o trabalho feito ali é um trabalho social, né? E aqui ele ainda coloca de grande importância. Com este fim, deve tomar medidas no sentido de proporcionarem contatos diretos entre jovens e a comunidade local. Nenhuma das disposições contidas nessas regras deve ser interpretada como excluindo a aplicação das normas e instrumentos pertinentes das Nações Unidas relativos aos direitos do homem, reconhecidos pela comunidade internacional, que sejam mais favoráveis aos direitos, ao tratamento e à proteção dos menores, das crianças e de todos os jovens. O que é que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que se houver uma norma mais favorável da que é existente aqui nesse tratado, eu tenho que utilizar essa norma mais favorável, mesmo estando fora desse tratado. Isso a gente fala nas nossas aulas de direitos humanos, que é o que a gente chama de norma pro homine. Ou seja, no conflito entre normas de direitos humanos, eu sempre vou ter que utilizar a norma mais favorável para o ser humano. Nesse caso aqui, para a criança. Perfeito? No caso de aplicação de certas regras contidas na parte 2 a 5, inclusive dessas regras, apresentar algum conflito com as regras contidas na parte 1, é obrigação de aplicação dessas últimas
que prevalece. Então, aqui, no conflito entre as partes 2 e 5, eu sempre vou ter que utilizar as regras da parte 1. Certinho? Da aplicação das regras. Aqui eu trago a definição. Muito importante essa definição aqui, ó. Para efeitos das regras, são aplicáveis as seguintes definições. Menor é qualquer pessoa que tenha menos de 18 anos. Cuidado, viu? Aqui é menor. Cuidado que para o ECA eu tenho criança e adolescente, não é isso? Criança menor de 12 anos, né? E adolescente maior de 12 e menor de 18 anos. No caso aqui, incompleto, né? Incompleto. Privação de liberdade significa qualquer forma de detenção, de prisão ou colocação de uma pessoa por decisão de qualquer autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade pública, no estabelecimento público ou privado, do qual essa pessoa não pode sair por sua própria vontade. A privação da liberdade deve ser efetuada em condições e circunstâncias que assegurem o respeito pelos direitos humanos dos menores, tá vendo? Então, essa parte que eu estou sempre grifando é a parte mais importante de cada artigo, certo? Aí por quê? Porque o restante ele vai explicar, ó. Os menores detidos devem poder exercer uma atividade útil, seguir programas que mantenham e reforçam a sua saúde e o respeito por si próprios, favorecendo o seu sentido de responsabilidade e encorajando-os a adotar atitudes e adquirir conhecimentos que auxiliarão no desenvolvimento do seu potencial como membros da sociedade. Beleza? Então, aqui, bem interessante, viu? Os menores privados de liberdade não devem, por força do seu estatuto de detido, ser privados dos direitos civis, políticos, civis, econômicos, políticos, sociais ou culturais, de que gozem por força de lei nacional ou de direito internacional, e que sejam compatíveis com a privação de liberdade. Então, todos os direitos, ele não pode ser cassado os direitos. Agora, você tem que lembrar que esses direitos, eles não podem, por exemplo, direito civil meu, direito à liberdade. Cara, se eu estou preso, eu não vou ter direito à liberdade. Então, eu tenho que ver essa questão da compatibilidade. É exatamente o que ele fala aqui, que são compatíveis com a privação de liberdade. Beleza? A gente se vê no próximo bloco. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite,
apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo da Regras das Nações Unidas para a Proteção de Menores Privados de Liberdade. Então tá aí. Regra 14. A proteção dos direitos individuais dos menores com especial relevância para a legalidade da execução das medidas de detenção deve ser assegurada pela autoridade competente, enquanto os objetivos da integração social devem ser assegurados mediante inspeções regulares e outros meios de controles levados a cabo, de acordo com as normas internacionais, leis e regulamentos nacionais, por uma entidade devidamente constituída, autorizada a visitar os menores e independente da administração do estabelecimento. Então, está dizendo que essa proteção desses direitos individuais deve ser feita por outra entidade, diferente da administração prisional. É o que acontece com o próprio juiz. O juiz da vara da infância e da juventude pode visitar os centros de detenção e também o Ministério Público, né? No nosso país aqui, o Ministério Público ele faz essa função aqui no nosso país. E também tem outras pastorais, tem pastorais do preso e tudo mais. Tem aí umas ONGs também que fazem isso. As presentes regras aplicam-se a todos os tipos e formas de instituições de detenção, na quais os menores estão privados de liberdade. As partes 1, 2, 4 e 5 das regras aplicam-se a todos os estabelecimentos e instituições em que os menores são detidos. E a parte 3 aplica-se especificamente aos menores sob detenção ou que aguardam julgamento. Então, veja que a parte 3, 1, 2, 4 e 5 é já para os menores que estão presos e tudo mais. Já a parte 3 é mais naqueles menores que estão aguardando a ser julgado, né? As regras serão aplicadas no contexto e nas condições econômicas, sociais e culturais existentes em cada Estado-membro. Menores sob detenção ou que aguardam julgamento. Olha aqui a parte 3 que a gente tinha falado. Os menores que estão detidos preventivamente ou que aguardam julgamento, ou seja, não julgados, presume-se inocentes e serão tratados como tal. A detenção antes do julgamento deve ser evitada, na medida do possível. Caso seja necessário, ela tem que ser limitada a circunstâncias excepcionais. Devem, por isso, ser feitos todos os esforços para se aplicarem medidas alternativas. No entanto, quando se recorrer à detenção preventiva, os tribunais de menores e os órgãos de investigação tratarão tais casos com maior urgência, a fim de assegurar a mínima duração possível da detenção. Os detidos sem julgamento devem estar separados dos menores condenados. Então, muito importante essa parte final aqui, que os detidos sem julgamento têm que ficar separados dos menores condenados. É o que acontece também com os maiores, né? As condições em que o menor não julgado se encontra detido devem estar de acordo com as regras abaixo estabelecidas, sob reserva de disposições especiais, julgadas necessárias e apropriadas em razão da presunção de inocência, porque ao final do processo ele pode ser inocente, da duração da detenção e do estatuto legal e as circunstâncias do menor. Essas disposições devem incluir, mas não necessariamente restringir, ao seguinte. Vamos lá. Os menores devem ter direito ao serviço de um advogado e podem requerer assistência judiciária gratuita, quando essa assistência esteja disponível, e comunicar regularmente com seus conselheiros legais. A privacidade e a confidencialidade de tais comunicações devem ser assegurada. Letra B. Sempre que possível, os menores devem dispor de oportunidade de efetuar um trabalho remunerado e de continuar sua educação e sua formação profissional. Mas não lhes deve ser exigido que o faça, ou seja, o trabalho é facultativo e não é obrigatório. O trabalho, os estudos e a formação profissional não devem causar a continuação da detenção. Então, não pode prejudicar, na realidade. Os menores podem receber e guardar materiais para os seus tempos livres e recreio, na medida que isso for compatível com os interesses da administração da justiça. A administração de estabelecimentos de menores. Parte 4.
Primeiro, registros. Todos os relatórios, incluindo os autos processuais, registros médicos e registro de processos disciplinares e outros documentos relativos à forma, conteúdo e pormenores do tratamento devem ser arquivados no processo individual e confidencial, que deve ser mantido atualizado, ser acessível unicamente a pessoas autorizadas e ser classificado de tal modo que possa ser facilmente compreendido. Então, entenda que aqui existe o sigilo. Sempre que possível, perceba que sempre se utiliza esse termo aqui, ó. Sempre que possível, aí a banca coloca que é obrigatório, entendeu? É sempre que possível. Os menores devem ter o direito de contestar qualquer fato ou opinião contida em seu processo, de modo a permitir a retificação de declarações inadequadas, infundadas ou injustas. Com vista ao exercício desse direito, deve estabelecer-se procedimentos que autorizem uma terceira parte a ter acesso ao processo, ou a consultá-lo, quando requerido, depois de sua libertação. Os processos dos menores serão selados e em tempo apropriado distribuídos. Então, sempre... Regra 20. Nenhum menor deve ser admitido no estabelecimento sem uma ordem de detenção válida, emanada de uma autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade pública. Os pormenores dessa decisão devem dar imediatamente entrada no registro. Nenhum menor deve ser detido em qualquer estabelecimento quando tal registro não exista. Admissão, registro e transferência. Regra 21. Em qualquer local em que se encontrem menores detidos, deve ser mantido um registro completo e seguro das seguintes informações relativas a cada menor admitido: informações sobre a identidade do menor, fatos e motivos da detenção e a autoridade que ordenou, dia e hora da admissão, transferência ou libertação, pormenores dos problemas conhecidos de saúde física ou mental, incluindo abuso de drogas e álcool. As informações relativas à admissão, lugar de detenção, transferência, libertação, devem ser fornecidos sem demora aos pais, tutores e ao parente mais próximo do menor, ou ao parente mais próximo. Então, quando ele fala sem demora, aí a banca coloca lá em 72 horas. Coloca lá, em 72 horas. Tão depressa quanto possível, após a admissão, devem ser elaborados relatórios contendo informações relevantes sobre a situação pessoal e o caso em que cada menor é submetido à administração. Na admissão, deve ser dada a todos os menores uma cópia das regras que regem o estabelecimento de detenção e uma descrição escrita dos seus direitos e obrigações numa linguagem que ele possa perceber, assim como o endereço das autoridades competentes. Olha só, escute só essa. Assim como o endereço das autoridades competentes para receberem queixas e das entidades e organizações públicas e privadas que fornecem assistência legal. Para os menores analfabetos e para os menores que não compreendem o idioma em que as informações são fornecidas, deverá assegurar a sua transmissão de modo a tornar possível a sua completa compreensão. Na realidade, aqui no Brasil, né, nesses centros de detenção de menores, quando o menor chega, é lido essas regras, os direitos e os deveres deles na frente deles. Ficam lá todos sentados e ela é lida para todos. Porque se for esperar que eles leiam, muitos não vão saber ler. Tem isso também. Então, aqui no nosso país é feito dessa forma. É colocado todos lá, os que estão ingressando, né, estão sendo admitidos. Depois de feito o registro, eles são colocados lá e essas regras são lidas para eles. Não essas aqui, seria os direitos e deveres dele dentro da instituição de detenção. Todos os menores devem ser ajudados a compreender os regulamentos que regem a organização interna do estabelecimento, os fins e a metodologia do tratamento dispensado, as regras disciplinares, os meios autorizados de obtenção de informação e a elaboração de queixas e a todos e quaisquer pontos que sejam necessários para conseguir a percepção completa dos seus direitos e obrigações durante a detenção. O transporte dos menores processar-se-á as despesas da administração. Aí a banca coloca que vai ser a dispensa dos menores, da família, né? Em transporte com ventilação e luz adequadas,
em condições que não os submetam de qualquer modo a situações duras ou indignas. Os menores não devem ser transferidos arbitrariamente de um estabelecimento para o outro. Qual seria um exemplo de transferência arbitrária? Como punição. Como punição. Nesse caso aqui, é totalmente vedado. Classificação e colocação. Logo que possível, após a sua admissão, cada menor, aqui eu acho que foi um erro da digitação do próprio coisa, cada menor deve ser entrevistado e deve ser elaborado um relatório psicológico e social que identifique quaisquer fatores relevantes quanto ao tipo de tratamento e ao programa de educação e a formação requeridos pelo menor. Esse relatório, juntamente com o relatório elaborado pelo médico que o examinou, o jovem depois da sua admissão, deve ser enviado ao diretor para fins de determinação da colocação mais apropriada do menor dentro do estabelecimento e do tipo de tratamento e programa de formação requeridos, quando é requerido um tratamento de reeducação especial e a duração de permanência no estabelecimento o permite. O pessoal especializado do estabelecimento deve preparar, por escrito, um plano de tratamento individualizado. Olha só. E é feito isso, viu? Aí, especificando, isso aqui tem na lei no SES, tem isso aqui no SES, certo? É a lei do SES, trata sobre isso. Especificando os objetivos do tratamento, do SINASE também, a sua duração e os meios, etapas e prazos com que os objetivos deverão ser prosseguidos. A detenção de menores só deve ter lugar em condições que tenham em consideração suas necessidades particulares, estatuto e requisitos especiais, exigido para sua idade, personalidade, sexo e tipo de crime, assim como a saúde física e mental, e que assegure a sua proteção com influências perniciosas e situações de risco. O principal critério de classificação das diferentes categorias de menores privados de liberdade deve basear-se no tipo de tratamento que melhor se adapte às necessidades especiais dos indivíduos, a que dizem respeito e à proteção de sua integridade física, mental, moral e do seu bem-estar. Em todos os estabelecimentos de detenção, os menores devem estar separados dos adultos. Então, a regra é essa. A regra, menores separados dos adultos. A menos que sejam membros da mesma família. Olha, tem uma exceção. Sob condições controladas, os menores podem juntar-se com os adultos, cuidadosamente selecionados, como parte de um programa especial que se tenha demonstrado ser benéfico para os menores ao que diz respeito. Veja só que uma situação dessa, você vê que é inaplicável, né? Levando em consideração nosso sistema. Imagina só, eu pegar menores em conflito com a lei e juntar com adultos que estão também em conflito com a lei. Vai ser o quê? Uma faculdade, né? Eu sou bem restrito para esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, a minha opinião não vai cair na prova. Agora, veja como é que a banca pode lidar com isso. Veja que isso aqui é uma situação até complicada de fazer isso na prática. Você concorda comigo? Eu tenho certeza que você concorda comigo. Mas se a banca colocar em uma pessoa que não estuda isso, vai colocar como errado. Dizendo que é isso, colocar menor junto com um adulto em situações controladas. Mesmo em situações controladas, você vai olhar e vai dizer, oxe, meu irmão, isso está errado. Pode não. Entendeu? Então, essa termina sendo a lógica. Então, veja que existe essa parte bastante benéfica, né, aqui nesse tratado internacional, que a sua banca pode utilizar para fazer com que você erre a questão. Então, existe essa possibilidade aqui, certo? De colocar os menores juntos com os adultos em situações controladas. Devem ser criados estabelecimentos de detenção abertos para os menores. Então, tem que ser o local mais aberto. Os estabelecimentos abertos são aqueles em que não existem ou em que existe um mínimo de medidas de segurança. Ou com um muro de 50 metros cara pula. A população desse estabelecimento de detenção deve ser tão pequena quanto possível.
O número de menores detidos em estabelecimentos fechados deve ser suficientemente pequeno para permitir um tratamento individualizado. Os estabelecimentos de detenção para os menores devem ser descentralizados, de um tamanho que facilite o acesso e o contato entre os menores e suas famílias. Deve ser criados estabelecimentos de detenção de pequena escala e integrados no ambiente social, econômico e cultural da comunidade. Veja que é bem, assim, é um utópico, né? Eu sou bem sincero, é bastante utópico isso aqui. Porque hoje, quando eu morava em Pernambuco, eu morava perto de um centro de detenção. Toda semana tinha fuga, e eu perguntava por que tinha fuga, mas essas fugas eram permitidas, exatamente para diminuir a superpopulação. Olha só, isso eu já escutei já. Então, você vê como é bem delicado isso aqui. Normalmente isso é cobrado para concursos e é para tratamento de menores, né? Então, já sabe aí a ideia, que isso aqui é praticamente impraticável, beleza? A gente se vê no próximo bloco. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,